Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana, uma vez mais, dominada pelos acontecimentos no Médio Oriente, do conflito entre Israel e o Irão, e ainda com os mercados a olharem para as diversas reuniões de bancos centrais, que foram muitos, durante esta semana, principalmente, obviamente, sempre o da Reserva Federal dos Estados Unidos da América. O conflito no Médio Oriente acabou por, durante esta semana, se manter um pouco contido. Houve agressões de parte a parte, houve várias conversações, inclusive com a União Europeia, relativamente à possibilidade do tal programa nuclear, que está no cerne de estas agressões e este conflito, e isso acabou por levar a alguma acalmia de alguma forma aos mercados, ou seja, começaram-se a habituar a este tipo de conflito, uma vez mais, como já vimos noutras situações. A contribuir com isso também, para isso teve também Donald Trump, tiveram também os Estados Unidos, que continuaram de fora deste conflito. Era uma das preocupações dos mercados se os Estados Unidos entravam no conflito. Ele continuou de fora e a dizer que nas próximas 2 semanas iria de facto decidir se entraria ou não entraria nesse mesmo conflito. Os mercados estiveram de facto a olhar para o que se passava então nos bancos centrais, em especial com a Reserva Federal dos Estados Unidos. A Reserva Federal dos Estados Unidos, que tal como amplamente esperado, manteve inalterada a sua política monetária, manteve inalterada as suas taxas de juros. Foi uma semana onde conhecemos as projeções do FED. As projeções reviram em baixa o crescimento económico, reviram um pouco em alta a inflação, e tivemos então os tais famosos dot plot das tais projeções dos membros da FOMC, que mantiveram na mesma as projeções para 2 cortes de taxa de juros de 25 pontos até ao final do ano. No entanto, foram um pouco mais hawkish, ou seja, houve mais membros do comitê que passaram, digamos, a descontar apenas uma ou nenhum corte de taxa de juros até ao final do ano. Isso acabou, apesar de manterem, digamos, a taxa final deste ano em 50 pontos abaixo do atual nível, apesar disso, o mercado acabou por considerar este evento um pouco mais agressivo, um pouco mais hawkish, ou seja, com a possibilidade do FED acabar por, pelo menos, cortar taxas de juros mais tarde do que seria de esperado para já, em que se chegou a adiantar que poderíamos inclusive ter aqui em julho já a possibilidade de um corte de taxa de juros. Claro que esta decisão por parte da FED, desta decisão por parte de Jerome Powell, veio de imediato com uma série de críticas por parte de Donald Trump, como tem sido o seu hábito. Uma vez mais, na sua rede social Truth, acabou por insultar de várias formas Jerome Powell, colocando inclusive a questão se o irá despedir afinal ou não, apesar de ele ter dito anteriormente que não. Ele continua a dizer que o FED deveria estar com menos 2,5% na sua taxa de juros do que os atuais 4,25% a 4,5%. Após a reunião e após estas questões colocadas de imediato por Donald Trump, tivemos as primeiras reações de membros da FOMC, nomeadamente deste senhor, de Christopher Waller, que foi um pouco mais dovish do que seria de esperar, um pouco mais na linha de Donald Trump, dando a indicar que está a sua opinião relativamente a um próximo corte de taxa de juro que poderia ser efetuado já em julho, isto numa altura onde há rumores que Donald Trump poderá eventualmente colocar Christopher Waller numa shortlist para um dos próximos presidentes da Reserva Federal dos Estados Unidos, já que Jerome Powell irá
sair no próximo ano, nos primeiros meses do próximo ano de 2026. Mas não foi só a Fed que teve aqui assim esta semana, nem pouco mais ou menos. Tivemos o Banco de Inglaterra que manteve a sua taxa inalterada nos 4,25. No entanto, aqui um pouco mais dovish, na medida em que teve aqui 3 votos para baixar taxas de juros. Normalmente tem tido 1 a 2, desta vez teve 3 votos. Isto coloca mais perto um próximo corte por parte do Banco de Inglaterra. No Banco do Japão manteve-se tudo também inalterado, como era esperado, e houve aqui também um pequeno ajuste, já que Kazuo Ueda disse que o Banco Central deverá baixar a sua compra de obrigações soberanas de 400 mil milhões para 200 mil milhões por mês a partir de abril de 2026, portanto só a partir de abril de 2026. Já por parte do Banco Nacional da Suíça, também tal como esperado, o mercado estava indeciso se eventualmente Martin Schlegel iria cortar 50 pontos, mas não, acabou por cortar aquilo que o mercado de alguma forma era consensual, ou seja, de 25 pontos base, ficando a sua taxa de juro agora a 0%. Quem surpreendeu esta semana bastante foi o Norges Bank, que cortou a sua taxa de juros pela primeira vez desde o pico que ela atingiu em dezembro de 2023, cortou-a pela primeira vez esta semana em 25 pontos base, e que surpreendente de facto os mercados que estavam à espera de uma manutenção desta mesma taxa e que no próximo mês, tal como já de alguma forma ventilado pelo próprio Norges Bank, é que então seria o tal corte de 25 pontos base. Ainda tivemos tempo para ver mais uma série de bancos centrais, isto estou a falar apenas dos principais, como foi o caso do Riksbank na Suécia, que baixou também a sua taxa de juros. De alguma forma, o mercado também estava dividido entre se manteria a sua taxa nos 2,25% ou se cairia para 2%, acabou por reduzi-la para os 2%. O Banco Popular da China manteve as taxas de juro inalteradas, as taxas preferenciais a 1 e a 5 anos. O Banco do Brasil, de alguma forma, surpreendeu ao subir novamente a sua taxa. Neste momento, a taxa do Banco do Brasil encontra-se em máximos dos últimos quase 20 anos, nos 15%, e o próprio Banco do Brasil acaba por dar alguma indicação de que poderemos ter tido aqui o fim deste ciclo de subidas de taxa de juros no Brasil. Na Turquia, o Banco Central manteve as taxas de juros inalteradas nos 46%, também de alguma forma como era esperado pelos próprios mercados. Ora, os mercados acionistas esta semana acabaram por ter um comportamento misto entre ganhos e perdas. Na Ásia realmente houve um comportamento bastante misto, os mercados, por exemplo, o mercado japonês, o mercado nipónico, temos aqui o Nikkei a ganhar 1,5%, no entanto, os mercados chineses acabaram por perder. Tivemos na Europa perdas generalizadas, como podemos ver aqui assim, o Eurostoxx a perder aqui o Eurostoxx 50 a perder aqui cerca de 1%, enquanto nos Estados Unidos tivemos também aqui assim, os principais índices terminaram praticamente inalterados, como vemos por aqui, o S&P 500 recuou marginalmente 0,15% esta semana. Por cá, por Portugal, o PSI 20 acabou por perder também aqui relativamente uma perda modesta de 0,4%, pressionado uma vez mais pelas perdas da Mota-Engil, que teve aqui uma queda superior a 11%. Por outro lado, aqui um pequeno suporte da EDP Renováveis, que foi o título que mais ganhou esta semana, ganhou um pouco mais de 3%. O mercado cambial também acabou por manter aqui assim os atuais níveis, enquanto aguardam pelo que vai poder acontecer no Médio Oriente. O índice do dólar acabou por ganhar aqui alguma coisa, terminou acima dos 98, isto numa altura em que com o preço do petróleo a subir acaba por dar aqui assim algum suporte ao próprio dólar. Por outro lado, num Fed um pouco mais hawkish, também deu aqui assim algum suporte ao dólar durante esta semana.
viu-se no euro-dólar que se manteve praticamente inalterado. Aliás, o euro-dólar terminou aos mesmos níveis de que iniciou a semana, ligeiramente acima de 1,15. O iene foi das moedas que mais perdeu. O dólar-iene voltou a subir e acabou a semana acima dos 146. A libra também foi das divisas que mais caiu. E esta semana o euro-libra voltou a subir dos 85 até aos 85,70 quase, onde terminou. O franco suíço registou aqui assim praticamente perdas relativamente ligeiras, mas ainda assim também perdeu face ao dólar, isto numa altura em que, tal como disse anteriormente, houve aqui assim algum arrefecimento nas tensões geopolíticas, ou seja, aqui a tal manutenção do status quo dos mercados. Já em perdas acentuadas tiveram as moedas nórdicas, isto com as tensões geopolíticas não ajudam, mas essencialmente pelas surpresas de alguma forma que aconteceram nos bancos centrais, ou seja, o Norges-Bank, ao cortar taxas, e levou de imediato a coroa norueguesa a perdas. Também aconteceu exatamente o mesmo na Suécia, com o Riksbank também a cortar as suas taxas, acabou por levar pressões sobre a própria divisa neste momento. Ambas terminaram a perder cerca de 2% durante esta semana. Relativamente aos mercados emergentes, o Banco do Brasil, ao subir taxas, acabou por levar o real brasileiro a registrar alguns ganhos. A lira turca acabou por manter as perdas onde tem estado a registrar, com tanto o euro lira turca como o dólar contra a lira turca registarem novos máximos de sempre esta semana, uma vez mais, depois da manutenção de taxas por parte do Banco Central turco. De alguma forma surpreendente foi as perdas do peso mexicano, que foi a divisa que mais perdeu esta semana. A divisa, estamos a falar de divisas de mercados emergentes que mais perdeu, com o dólar México aqui a subir cerca de 1%, um pouco mais de 1%, e portanto digamos que aqui o destaque desta semana para os mercados emergentes acaba por ir mesmo para o peso mexicano, e um destaque pela negativa. Nas commodities, tivemos aqui uma vez mais o preço do petróleo a ser sustentado pela situação do Médio Oriente, pela situação do conflito entre o Irão e o Iraque. Não registrou novos máximos, mas manteve-se em torno destes mesmos máximos que foram registrados logo no início do conflito. Ainda assim, acabou por ganhar esta semana, os preços acabaram por ganhar esta semana mais de 3%. O ouro, com de alguma forma a contenção do conflito durante esta semana, um banco central norte-americano um pouco mais hawkish e, portanto, com as reduções de taxa de juros um pouco mais longe e um dólar um pouco mais forte, em conjunto com alguma tomada de mais-valias dos próprios mercados, acabou por levar esta semana o ouro a perder cerca de 2%. Na semana que começa, as atenções vão voltar a estar uma vez mais no conflito entre o Irão e Israel, no Médio Oriente, desta vez com a entrada em cena dos Estados Unidos da América. Vamos ter também uma agenda económica relativamente preenchida com dados dos PMIs e ainda inflação, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e vamos ter principalmente muitas intervenções verbais de responsáveis da Reserva Federal dos Estados Unidos, onde principalmente os mercados vão estar atentos às palavras de Jerome Powell no Congresso durante esta semana. Durante este fim de semana, aliás, na madrugada deste domingo, bombardeiros norte-americanos atacaram o Irão, atacaram os sites nucleares do Irão, os principais sites nucleares, envolvendo-se desta forma na guerra que existia já entre Israel e o Irão. Isto depois de Donald Trump ter dito que nas próximas 2 semanas iria decidir se entrava ou não no conflito, e entrou já este fim de semana, de alguma forma
de alguma forma, depois de o Wall Street Journal, aqui há uns dias atrás, durante esta semana, ter ventilado a hipótese de haver um ataque norte-americano aos sites nucleares do Irão durante já este fim de semana. Esta entrada dos Estados Unidos no conflito vai gerar certamente aqui alguma pressão nos mercados. As tensões geoestratégicas estão neste momento ao rubro e, portanto, a semana irá começar debaixo destas pressões que se vão sentindo do lado do Médio Oriente, nomeadamente com receios de uma disrupção séria na oferta de petróleo naquela área que tem ali cerca de 30% de produção petrolífera do mundo. Os mercados vão estar também a olhar para diversas intervenções verbais dos responsáveis da Reserva Federal dos Estados Unidos, que de alguma forma vão procurar justificar as suas projeções económicas e de taxas de juros feitas na última semana, feitas na reunião da Reserva Federal durante a semana que passou. Claro que os mercados vão estar especialmente a olhar para o testemunho de Jerome Powell no Congresso, que vai testemunhar perante o Senado e perante a Casa dos Representantes o seu relatório semestral de política monetária, que provavelmente vai ser de alguma forma atacado principalmente pela ala republicana, da sua questão de não ter ainda cortado as taxas de juros, isto obviamente em posição semelhante àquela que Donald Trump tem tomado publicamente. No meio disto tudo vamos ter aqui alguns dados económicos importantes. A semana começa logo com PMIs, em que os mercados estão à espera de ver qual é o desempenho das várias economias em termos de atividade económica, principalmente na zona do euro. Os PMIs, o consenso de mercado aponta para que os PMIs, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, como na zona euro, se mantenham relativamente inalterados nestes níveis. Obviamente que com a zona euro um pouco atrás, tanto do Reino Unido como dos Estados Unidos, nesse desempenho da atividade económica, já que, por exemplo, a atividade manufatureira continua em terreno de contração. Vamos ter ainda alguns dados de inflação, vamos ter a medida preferida de inflação do FED no último dia da semana e também nos últimos dias da semana vamos ter os dados do índice de preços do consumidor em França e Espanha, que antecipam de alguma forma o que vamos conhecer dos dados da inflação na semana seguinte do agregado da zona euro. Por fim, vamos ainda ter mais um Banco Central, vamos ter o Banco Central mexicano que vai ter a sua reunião e a decisão de política monetária nesta semana. Neste momento as taxas estão nos 8,5% e o mercado está dividido em se o Banco Central mexicano irá mexer nessa mesma taxa, reduzindo-a em mais 0,25%, em mais 25 pontos base, ou se por outro lado irá manter o atual nível de taxas de juros. Bom, e por hoje é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios e eu por mim estarei por cá daqui uma semana com mais Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!